Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso RaraCast, podcast exclusivo para a advocacia rara. Estamos aqui, eu, Letícia, sou advogada e mentora de marketing jurídico, e o Vinícius, que é meu marido e também mentor e gestor de tráfego pago para advogados. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Nicolas Bastos. Ele é advogado criminalista e também nosso mentorado. Nicolas, ele trabalha exclusivamente de forma mais específica com crimes envolvendo injustiças, falsas acusações de violência sexual e violência doméstica. Então, seja muito bem-vindo, tá, Nicolas, ao nosso podcast. Fique bem à vontade. Para a gente iniciar, eu quero que você conte um pouquinho para nós o que te motivou a ser advogado e, principalmente, escolher a área criminal. Oi, bom dia. Bom dia a todos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer por estar aqui no podcast, por fazer parte desse evento, desse momento. E respondendo à pergunta, é uma pergunta que tem algumas camadas para eu poder chegar no ponto final. Porque, assim, o que me motivou a trabalhar na advocacia criminal? Quando eu estava na graduação, eu pensava anteriormente em trabalhar no serviço público. Eu pensava em ser juiz. Por que eu queria ser juiz? Porque eu sentia que tinha muitas injustiças e eu, nesse cargo, eu poderia ajudar a evitar e trazer uma proporcionalidade maior nesse tipo de situações. Só que aí a advocacia ela acabou me apaixonando no final da faculdade. Até porque eu vi que na advocacia eu consigo ter aquele contato mais próximo daquela pessoa e eu também vou pegar o direito daquela pessoa e vou lutar por ele. Ou seja, vai me trazer uma motivação para buscar muito maior do que se eu estivesse no serviço público. Até porque no serviço público eu vou estar trabalhando com o que eu receber daquelas pessoas, né? Tem que seguir algumas ordens também. Exatamente. Limita um pouco, querendo ou não. Assim. Limitado porque eu vou receber o que as pessoas trouxeram para o processo. E na advocacia é eu que vou levar, né? As provas, eu que vou trabalhar em cima delas. Boa. E eu escolhi trabalhar com criminal, eu sempre me identifiquei com criminal. Foi uma área que eu estagiei na graduação, estagiei no Fórum de Sobral, na vara criminal. E eu acabei me identificando tanto com os estudos, com a área. Só que, claro, eu também escolhi o criminal porque eu não queria trabalhar de uma forma generalista. Até porque, na minha opinião, eu não consigo lidar com diversas situações porque cada procedimento é de uma forma. Cada área tem suas próprias demandas e lidar com isso é muita coisa que eu também não consigo dominar todo esse conteúdo. Aí por isso que eu escolhi trabalhar com o criminal. E atualmente escolhi trabalhar com essa área também por conta do mesmo motivo. Falsas acusações, essa parte bem específica de injustiças em si, né? Crimes sexuais. Crimes Bem sexuais, violência doméstica. Porque sobre crimes sexuais, eu não havia escolhido trabalhar com eles. Não foi uma coisa que eu defini para mim trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar com advocacia criminal, eu acabei me deparando com algumas situações que acabaram me mostrando que haviam muitas injustiças nesse tipo de crime. E é muito triste você ver que uma pessoa pode ser condenada por uma coisa que não fez de uma forma tão... como é que eu posso dizer? Severa, assim, talvez? Não? Tem um julgamento social também, né? Um julgamento social muito grande, mas também de uma forma... Não é fácil a palavra. É porque nesse tipo de caso, a palavra da vítima ela tem especial relevância e ela tem um poder muito grande. Aí acaba que pessoas mentem e muita gente é condenada de forma injusta, né? E é mais comum do que a gente imagina, né? Pessoas serem presas por falsa acusação, assim. Infelizmente. E é interessante porque normalmente as pessoas não falam sobre isso, né? Aconteceu um crime X. A vítima que é a certa aconteceu, realmente leva aquilo ao pé da letra, mas não viu ainda o outro lado, não sabe detalhes da história. Então, é algo delicado, né? Que precisa de um cuidado grande para ser tratado. E casos controversos, né? Que envolve mídia também. A gente já teve vários casos aqui em Floripa, né? Exato. Que aconteceram falsas acusações assim. E que, sei lá, foi uma montanha-russa, assim. No início, o pessoal tava muito a favor da vítima. Tipo, ela tá certa porque o que ela tá falando foi o que aconteceu, não sei o quê. E de fato parecia, né? Parecia. Pelas câmeras, assim.
Mas ao longo do tempo, conforme foi passando, o advogado trouxe outras nuances e tal. outras Ele foi até meio provas. que desrespeitoso, digamos assim, com a vítima, mas não sei se é assim que deve se agir ou não, mas ele conseguiu mostrar de fato que o que ela falou não era a verdade. Na audiência ele foi bem incisivo, assim, meio grosseiro com ela. E ela se sentiu até pressionada, assim, E gerou até que meio que uma revolta, né, contra ele depois disso. Do advogado sempre em si. tem dois lados, né? Tem pessoas que acharam que ele fez bem, tem pessoas que falaram que não. Enfim, né? Esse é um comportamento ali particular do advogado em si. Mas esse foi um exemplo de um caso que aconteceu aqui em Florianópolis e que no final era um crime sexual e que o réu foi absolvido. Porque não tiveram provas suficientes, né? Pra gerar condenação. Legal. E até trazendo esse ponto, Nicolas, queria saber, tipo, tu atua só lá na tua região, atua em todo o Brasil, como que funciona o teu atendimento? Conta um pouquinho pra gente como que tu faz. Eu trabalho... É assim, como é que funciona? Eu não tenho esse problema em relação à distância. A pessoa chegou a entrar em contato comigo, distância nunca é um problema. Então, eu não estou unicamente exclusivo, limitado à minha cidade ou limitado ao meu estado. O cliente, ele vindo até mim, querendo me contratar e a gente acertando essas questões, é possível sim trabalhar em outros estados, em outras regiões. Uhum. Daí tu consegue fazer tudo de forma remota, online? Como que tu faz? Hoje em dia, o que facilita é que a grande maioria dos processos, eles estão de forma digital, né? Legal. E até alguns inquéritos, até alguns procedimentos na delegacia também funcionam de forma digital. Uhum. Mas caso tenha algum procedimento, alguma situação que a gente precise de alguém lá e eu não tenha como ir, aí é possível a gente contratar também advogados, né? Para fazer esse serviço de correspondência naquela região. Legal. Legal. Hoje em dia o digital facilitou bastante. Com certeza. E até você é do Ceará e tá aqui hoje, né, em Florianópolis conosco. Nos conhecendo pelo digital, né? Nos conhecemos através do digital. Então, facilitou muito, né, hoje em dia, essa questão dos limites geográficos. Com certeza. Uhum. E até mesmo a questão do atendimento também facilita, porque não precisa a pessoa se deslocar, né, para poder ser atendida. Uhum. É mais cômodo, né? Tanto pra ti como advogado, quanto pra pessoa como certeza. cliente, né? Legal. E quais são as demandas mais frequentes, Nicolas, que você atende na tua advocacia, no dia a dia, que você vê mais? Ultimamente, tem sido questões de medidas protetivas. Nesses últimos dias, tem aparecido muito caso de medida protetiva injusta. A pessoa, ela solicita e entra aquela medida e acaba sendo totalmente indevida, né? Aí a gente lutar para tentar demonstrar que aquela medida ela não é cabível naquele caso. Desculpa a minha ignorância aqui, mas como eu não sou Advogado. o único não advogado da mesa, puder explicar o que seria isso, uma medida protetiva que não se cabe a esse caso, só para eu entender bem assim. Pronto, uma medida protetiva basicamente um instrumento para fazer uma proteção a uma pessoa que esteja na situação de risco, né? Tipo, Geralmente em caso de violência doméstica. Perfeito. A pessoa está numa situação de risco, ela faz esse pedido na delegacia, por advogado, e solicita a medida protetiva. Só que a medida protetiva, ela não necessita de provas, né? É um conhecimento muito sumário, eu posso dizer assim. E por conta disso, acaba que tem muitas medidas protetivas indevidas. Claro que essa questão de não ter prova é para facilitar que pessoas que estejam na situação de violência doméstica, ela consiga... Mais rápido, né? Mais rápido e garantir uma proteção, porque também nesse crime é muito complicado você comprovar, né? Só que, infelizmente, muita gente usa isso de má fé, né? Uhum. E é interessante porque a minha área principal é família. E... Tá correlacionado, né? E nos conflitos familiares, muitos clientes chegam falando: doutor, eu quero pedir uma medida protetiva também. Aí eu, tá, mas por quê? O que aconteceu? Né? Então, às vezes, quando eu realmente vejo que não tem uma viabilidade, não existe o porquê, né, de pedir essa medida, eu deixo isso claro. Claro, tem advogados que fazem o que o cliente pede, né? Mas eu vejo que cabe a mim orientar e mostrar que isso seria uma forma injusta de punição. Muitas vezes, eu não quero que o pai do meu filho tenha contato com ele. Então, eu vou pedir uma medida protetiva para ele não poder chegar, se aproximar da gente, para dificultar essa convivência. O que acaba sendo prejudicial, inclusive, para as crianças, para os filhos, né? Que precisam saber
não é dividir a palavra, mas não misturar as coisas, né? Se um relacionamento não deu certo, ou a criança ela tem o direito ainda de conviver com o pai, então tem que sempre pensar no bem-estar da criança. Tô falando assim mais em Da relação família, à né? minha área de Mas família, era isso né? que eu Mas eu ia vejo isso também. até pontuar, assim, né? Que eu acho que muitas das mulheres usam isso por raiva, ranço, sei lá, alguma coisa assim do marido, né? Sim, Daí por isso que tem muito do que tu falou, tipo, ficou meio banal, assim, essa petição, né? De medida protetiva e tudo mais. Exatamente. A maioria desses casos de falsa acusação é dentro de um contexto de violência doméstica. A pessoa ela tá nesse conflito e ela acaba pedindo a medida protetiva, ou então fazendo a falsa acusação para poder prejudicar aquela pessoa, né? Uhum. Entendi. E daí basta ela fazer um BO e daí ela já consegue isso? Tipo, Infelizmente. é fácil assim? Infelizmente, a fácil. palavra Sério? dela tem um poder muito grande. Para uma medida protetiva, basta ir na delegacia, né? E solicitar, e aí já é remetido ao juiz para. Daí o cara recebe uma intimação, uma coisa assim, uma Sim, notificação, um sim. extrajudicial. Uhum. Quais são alguns exemplos, assim, de medidas protetivas que podem ter, Nicolas? É, a única que eu Como assim, sei o é... afastamento do lar, o que mais é comum, assim? A mais comum é o afastamento do lar e a proibição de contato e aproximação, né? Você não pode ter nenhum tipo de contato com aquela pessoa pelo celular, nem de nenhuma forma. Não pode se aproximar 200, 500, uma determinada quantidade, né? Distância. Sim. Essas tendem a ser as mais comuns. Nossa, que horrível isso. Porque daí se tiver uma guarda compartilhada, como é que o cara vai buscar o filho? Até não Daí ele só perde a na guarda ou vai ter que mandar alguém buscar? Não só na guarda compartilhada, unilateral, tem os seus dias de convivência também, né? Uhum. Mas aí, nesses casos, normalmente o que acontece é ter uma terceira pessoa intermediando. Meu Deus. Então, sei lá, a avó ou a tia vai ter que pegar a criança e em casa e levar até a distância ali permitida, até a frente da casa ou até a casa do pai, né, se for o caso, Entendi. para que a vítima, em tese, não tenha um contato direto com o agressor, digamos assim. Nossa, que Isso horrível até em isso. casos reais é o que acaba acontecendo, né? Se houve uma situação realmente de violência, o filho ele não pode ter esse direito de convivência com o pai, como é que eu posso dizer? Isso Faltou a palavra. se ficar demonstrado ainda que não apresenta risco para a criança. Isso, Porque exatamente. se houver algum indício, ainda restringe, né, essa convivência até que isso fique mais claro ali no processo. Não tenha tido só violência contra a mãe, tenha tido contra a criança apresente também. algum risco para a criança, né? Então, até isso ser melhor esclarecido, fica sem ter essa convivência com o pai, o que daí muitas mulheres, né, colocando aqui em geral, porque normalmente é o que acontece, né, em maioria, acabam daí usando esse instrumento, né, como forma de vingança, digamos assim, para impedir essa convivência, o que acaba sendo prejudicial, principalmente para os filhos. Entendi. Tá, a ideia é só a palavra da vítima que importa pra isso? Pronto, vamos lá. Como é que funciona a palavra da vítima? Nesses tipos de situação, tanto em violência doméstica como um crime sexual, principalmente crime sexual, a palavra da vítima ela tem especial relevância. Uhum. Até porque esses crimes são crimes cometidos na clandestinidade. São crimes que não se tem testemunha, não se tem outras provas que possam demonstrar que aquela situação aconteceu. Aí, por conta disso, a palavra dela tem um poder e muitas vezes a palavra dela pode condenar. Só que, claro, essa palavra da vítima ela tem que ter coerência com o restante das provas no processo. Uma coisa que muita gente também confunde é que a pessoa ela tá mentindo. Ela pediu. Ela fez uma acusação mentirosa contra alguém. E ela segura essa mentira até o final. Não é porque essa pessoa ela tá mentindo que essa pessoa não vai ser condenada. Tem muita gente que acha que isso não vai dar em nada. Sendo que a palavra dela tem essa especial relevância, né? Mesmo que tenha que ter coerência com o restante, se não for trabalhado, se não for demonstrada essa mentira, essa incoerência, a palavra dela vai condenar, né? Às Entendi. vezes até a própria vítima, suposta, né, digamos assim,
faz ali uma denúncia também, né? Falando entre aspas, e acha que não vai dar em nada, mas é algo muito grave, né? Inclusive, esses crimes, eles são ação incondicionada, né? Que a gente chama no Exatamente. direito penal, em que não depende somente da vontade da vítima, né? Se a vítima falar que ela não quer mais que o processo vá para frente, não existe isso, né? O Ministério Público, ele continua com o processo. Então, eu me arrependi, eu menti ali para prejudicar ele, mas eu me arrependi, quero tirar esse processo, porque não é verdade. Não é tão simples assim, né? Porque o Ministério Público, ele tá ali pra defender a vítima. Se ela falou que aquilo aconteceu, ele até fica meio assim, digamos, né? Falando em palavras assim leigas, ele fica até meio assim de será mesmo que ela tava mentindo ou não, né? Mesmo alguns casos, até a vítima ela falando que aquilo é mentira, não se acreditam que aquela situação é mentira. Eu tô acompanhando um caso que a vítima ela chegou a demonstrar que ela estava mentindo, só que a justiça ela acaba entendendo que ela estava sendo manipulada. Não, aliás, ela tá dizendo isso agora porque ela tá sendo manipulada. Porque ele fez alguma coisa para ela mudar de ideia. Uhum. Aí, às vezes, isso também complica, sabe? O pessoal tende a achar que ela voltou atrás porque ela tá sendo influenciada. É. Só que muitas vezes não é, né? Ou, perdoou e agora não... Aconteceu, mas ela perdoou. Mas mesmo assim, aconteceu. Exatamente. Entendi. E esses casos vão pra júri, assim? Como que é? Não, aí Julga. pode um caso de violência sexual e um caso de violência doméstica ir para júri se tiver relacionado com algum crime doloso contra a vida, Entendi. com homicídio, aborto, infanticídio. Aí se tiver relação, aí ele vai para júri. Se não, eles vão para vara comum, né, que é o juiz mesmo que vai julgar, não vai ser julgado por pessoas do povo. Entendi. E qual que seria o passo a passo para quem está sendo acusado injustamente? Assim, o que ele precisa fazer de imediato? Pronto, uma pessoa que está sendo acusada injustamente por um crime, a primeira medida que ela deve tomar nesse tipo de situação é manter a calma. Eu sei que realmente é uma situação difícil, que você fica totalmente sem chão, sem saber como agir, mas se for agir de cabeça quente, você pode acabar piorando ainda mais aquele problema. O importante é manter a calma, buscar reunir as provas que a pessoa tiver, né, que possam demonstrar aquela situação, ou buscar entender o porquê que aquela pessoa está mentindo, por que levou ela a fazer essa injusta acusação, e procurar uma pessoa que seja especializada para lidar com aquele problema. Até para poder trabalhar em cima daquilo e poder demonstrar que aquela situação ela não é verídica, né? Que aquela situação realmente não procede. E claro, se houverem medidas protetivas, por mais que essas medidas elas sejam injustas, sejam indevidas, a pessoa ela deve cumprir. Até porque se você não cumprir uma medida protetiva, você pode ir preso preventivamente, né, do processo, ou não, e ser responsabilizado pelo descumprimento de medida protetiva, que é um crime também. Nossa, entendi. Tá, e nesses casos, assim, caso se confirme que não houve a agressão, enfim, que a vítima mentiu, a suposta vítima ali desse caso, ela sofre alguma punição por isso? Porque, pô, querendo ou não, ela impactou muito na vida da outra pessoa, né? Então, não só por ter ficado preso ou por não ter não poder ver o filho, mas querendo ou não, tem um julgamento da sociedade em cima dela também, né? Então, a suposta vítima, ela sofre uma punição, caso ela esteja mentindo, que seja comprovado, né, que ela não falou a verdade? Se ficar comprovado, existe a possibilidade de haver um processo buscando a responsabilização dela por denunciação caluniosa. Só que deve ficar comprovado que realmente aquela situação ela estava mentindo, né? Que ela sabia que essa pessoa era inocente e, sabendo que ele era inocente, ela fez essa acusação. Aí de nada adianta a pessoa ela entrar com esse pedido de denunciação caluniosa se ela não comprovou. Ela precisa comprovar primeiro que se tratava de uma mentira, de uma falsa acusação, para depois pedir essa responsabilização. Mas é possível tanto a responsabilização penal, né, pelo crime de denunciação caluniosa, como também um pedido de indenização por danos morais.
contra essa vítima por conta dos danos que ela trouxe a essa pessoa. Ela pode chegar a ser presa, então. Pelo crime de denunciação caluniosa, ela pode chegar a ser responsabilizada, né, de forma criminal. Não necessariamente ser preso, daí teria que vai depender do verificar caso. o limite da pena, porque aí poderia cumprir a pena de uma outra forma, não necessariamente ser preso em si, né? Tem as penas alternativas. Pode pagar a Pode ter cesta um acordo básica. também de não persecução penal. Isso. Claro que vai depender de cada caso, né, da situação dela também. Já pegou algum caso, assim, que, tipo, conseguiu reverter e provar que ela tava mentindo e entrar com esse outro processo de danos morais e tudo mais? Assim, entrar com o processo de denunciação caluniosa é muito difícil a pessoa querer. É complicado. Pelo menos, assim, de começo, quando a pessoa ela tá naquele problema gigantesco, ela quer mover essa ação, quer entrar com um pedido. Só que aí muitas acabam não querendo ir adiante por conta do desgaste também de tudo aquilo, todo aquele sofrimento que a pessoa passou. Mas o interessante seria realmente buscar que a pessoa fosse responsabilizada até para ela não sair totalmente impune, né? Fez uma mentira e fica por isso mesmo. Entendi. Então, teria que ter, por exemplo, uma sentença, decisão de absolvição, para que seja provado, digamos assim, que a pessoa mentiu, que... É isso que eu ia perguntar. Tem que sair primeiro uma sentença para depois entrar com outro processo. Era o interessante, seria o procedimento ele acabar para depois entrar com esse pedido, né? Não necessariamente a sentença, mas ficasse demonstrado também na investigação e o caso vinha a ser arquivado. Claro que isso aí é bem mais difícil. Sim. Mas tendo uma prova de que ela estava mentindo, ele conseguindo demonstrar de alguma maneira que aquilo é mentira, aí ele pode entrar com um pedido, né, de denunciação caluniosa. E quais são essas maneiras? Tipo, precisa, tipo, ter uma gravação de áudio, vídeo, só com testemunha já dá? Como que funcionaria? Pra quê, no caso? Pra comprovar que a vítima ali tava mentindo, né? Contra... Eita, depende de cada caso, né? Mas se a pessoa conseguir reunir testemunhas, tiver prova documental, conversas de WhatsApp, algo que possam demonstrar realmente aquela má-fé. E também sendo bem trabalhada a audiência, né? Para você conseguir mostrar que não procede o que aquela pessoa está falando. Aí você consegue usar tudo isso como prova, né? Para levantar essa situação para denunciação caluniosa. Só que, claro, também, denunciação caluniosa é um crime de ação pública incondicionada. Quem entra com o pedido é a promotoria, né? Ele que vai fazer todo o movimento para que haja processo, que haja investigação. Entendi. Interessante. E é um tema delicado, né? Crimes sexuais, falsas acusações. Como que você lida com o julgamento, digamos assim, nesses casos, Nicolas? Você já ouviu alguém falar para você, no sentido, como é que você está defendendo, né, um crime desse? Advogado criminal, né, só defende bandido. A gente ouve muito isso, né, no meio da advocacia, mas existem outras nuances, outros pontos de vista, né? Em que as pessoas leigas, né? Não é por mal, mas que não tem uma outra perspectiva que é importante a gente trazer isso à tona, né, também. A advocacia criminal, ela acaba sendo criminalizada junto com... O profissional acaba sendo criminalizado. Porque por mais que aquela pessoa ela tenha cometido, tenha feito aquilo que está sendo dito, ela tem direitos, né? Ela deve ser penalizada se houver o devido processo legal, houver uma investigação. E os direitos dela têm que ser respeitados. E também deve haver provas que comprovem aquela situação. O advogado criminalista, muitas vezes, ele vai lutar para que o direito daquela pessoa seja observado dentro do procedimento. Ele não vai estar ali defendendo o crime. E claro, se o inocente estiver passando por essa situação, ele precisa de um amparo também, né? Para poder demonstrar que aquela situação não é verídica. Mas as pessoas acabam condenando muito. Defensor de bandido, vai morrer cedo. Tem muita gente que acaba falando coisas bem pesadas, nada a ver. assim, né? Tinha até uma pessoa que ela tinha uma visão muito negativa sobre eu trabalhar nesse tipo de situação, trabalhar com criminal. E isso quando eu trabalhava de uma forma bem ampla também. E ela veio e foi praticamente a primeira pessoa que me trouxe um caso de falsa acusação. Um amigo dela estava sendo justamente acusado, ele havia tentado suicídio, infelizmente. Nossa. E ela estava totalmente desesperada porque a situação não procedia. E a família também, né?
ela veio atrás de mim. Ela tinha falado lá atrás que achava totalmente absurdo, mas depois ela acabou vendo a necessidade, né? Acho absurdo até precisar, né, de um advogado criminalista, porque todo mundo tá sujeito, né? Não temos como saber. E se você precisar um dia, né? Infelizmente, qualquer pessoa pode ser acusada de qualquer coisa e pode passar por uma situação que você nunca imaginou que passaria, né? Uhum. E teve algum caso, assim, que tu já defendeu a vítima, né? Nesses casos de crimes sexuais, assim, ou tu só trabalha defendendo Quem é acusado. quem é acusado? O primeiro caso que eu cheguei a trabalhar na advocacia, assim que eu iniciei, foi um caso de violência doméstica em prol da vítima. Eu acabo também tendo contato com vítimas que estão passando por essa situação, Uhum. seja violência doméstica, seja violência sexual, porque querendo ou não, a vítima ela está passando por uma injustiça muito grande. Uhum. Querendo ou não, você passar por um crime desse é um crime que acaba gerando muitos traumas. Com certeza. E a pessoa ela já passa por um momento muito delicado para ela conseguir falar, né, sobre esse assunto. Até porque esses crimes, na maioria, são crimes que ficam. As vítimas elas não se pronunciam. Uhum. Até tem medo, tem vergonha e acaba não falando, né? Aí quando uma vítima ela vem a público e resolve falar sobre, é até alguns casos interessante que ela tenha um acompanhamento para buscar que essa pessoa seja devidamente penalizada, né? Seja responsabilizada pelo que ela fez. Uhum. Até porque a gente sabe que em alguns casos a vítima ela não consegue buscar aquilo, ou então que o procedimento não seguiu a risco, o advogado ele também vai lutar para que seja resguardado, né? Toda essa situação para que essa pessoa ela também possa ser punida, né? Eu acho que esse é o grande papel, né, do advogado, defender os direitos do cliente dele ali. Independente de quem seja. Então, assim, você atua em prol de homens e mulheres também, independente de quem chegue até você, isso. Sim, com certeza. Boa. Legal. E qual foi a maior lição, Nicolas, que você já tirou, assim, a partir do teu tempo de atuação? Teve algum caso que te marcou? Tem um caso bem emblemático, só que eu não vou poder falar a respeito Sim, dele, sim. porque ele é bem Sem específico. detalhes. E a pessoa ela também tá buscando reestruturar a própria vida dela. Foi um caso que gerou muita. Mas esse caso foi o que me levou a buscar mais. Como é que eu posso dizer? Me dedicar mais a estudar e a trabalhar em cima desses casos. Porque anteriormente eu trabalhava com o criminal de uma forma mais ampla, né? Só que na medida que a gente vai trabalhando, a gente acaba percebendo que, mesmo o criminal sendo uma área específica, a depender da acusação, tem dinâmicas específicas também. Um júri, trabalhar com júri é totalmente diferente de trabalhar com um caso de crime sexual, que é diferente de trabalhar com a lavagem de dinheiro. São situações que necessitam de especializações específicas. Aí eu acabei me deparando com situações de pessoas sendo injustamente acusadas desse fato, que isso acabou me motivando a buscar mais conhecimento nessa área, né? A fazer mentoria, a estudar mais profundamente essa situação. Até porque é muito triste você ver que uma pessoa ela pode ser penalizada por uma coisa que ela não fez, né? E nesse caso que você falou que essa pessoa tá reestruturando novamente sua vida, já chegou no fim do processo? Ele já conseguiu alguma absolvição, alguma prova de que não houve um crime ou ainda está em andamento? O caso ele ainda está em andamento. E a pessoa ela tá buscando reestruturar a vida porque foi uma situação bem que explodiu, sabe? Explodiu e realmente para você reestruturar é complicado. Até porque esse tipo de situação gera um escândalo geral, né? As pessoas acabam julgando, as pessoas acabam caindo em cima também. E muitas vezes você acaba demonstrando que aquilo não aconteceu, mas as pessoas também não querem enxergar, né? Pessoas acabam ainda imaginando, não, foi alguma. Aquilo não é verídico, né? Aquela pessoa, ela realmente fez. Tem muita gente que ainda acaba continuando a julgar. Nossa, isso afeta muito, né, o mental, assim, porque a pessoa começa a achar que ela deve ter feito alguma coisa também, imagino eu, né? Chegar, né, tipo, no ponto que tu falou lá de um cliente teu que quase tentou se suicidar e tudo mais, então muda até a forma como a pessoa pensa sobre si mesmo,
né? Enfim. E a reputação, assim, isso impacta, se a pessoa tem um processo criminal, ela pode não conseguir conseguir um emprego. um concurso público. Até teve um caso de uma cliente que ela foi vítima e ela entrou com o processo ali, com as medidas, e depois ela estava se sentindo arrependida porque o ex dela, no caso, ele queria fazer concurso e aí ele seria impedido por conta disso. Aí ela tá toda preocupada, né? Arrependida por ter levado isso adiante. E até tranquilizei ela, porque uma coisa não anula a outra, né? Ele tem que arcar agora com as consequências do que ele fez, né? Então, de qualquer forma, aconteceu, né? Já passou, mas ela sofreu naquele momento, né? Enfim. Por mais que ela tenha perdoado, né? Realmente teve toda Querendo ou aquela não, gera algum situação. impacto depois, né? Sempre gera algum impacto que tu fizer. E daí, de tudo que tu falou, dos casos que tu já pegou, que já trabalhou e que tu vem trabalhando, o que tu imagina, assim, que seja o teu maior diferencial frente a outros advogados criminais, criminalistas, enfim, o que tu imagina ser o teu diferencial na atuação de crimes sexuais? É não só um só, né? Mas alguns diferenciais que você tenha. Deve ter mais de um, na verdade. Em atendimentos, como você lida com o cliente. Eu acredito que o diferencial maior é a forma de você tratar o cliente, né? Porque é uma situação extremamente delicada. A pessoa, ela tá passando por um momento muito difícil que afeta a vida dela de uma forma geral. Tanto como eu falei, né? Tem gente que tenta suicídio, os que não tentam, pensam em fazer. E a vida da pessoa não tem como voltar atrás, né? Depois que uma acusação dessa é feita, é muito difícil. Aí você tem empatia de se colocar no lugar do próximo para entender a dor que aquela pessoa está passando. Isso já traz uma diferença muito grande. Porque tem muita gente que não se importa, né? A pessoa falou, acha que a pessoa realmente fez, que não vai buscar tentar ver o lado daquela pessoa para ver se realmente condiz o que a pessoa está falando. Tem muito advogado que também não dá totalmente assistência. Fica muito no técnico, assim, e acaba não se aproximando, né, da história, tendo empatia com o cliente. E tem uns que também nem dão assistência para a pessoa de forma geral, né? A pessoa contrata e acaba não tendo retorno do que está acontecendo dentro do caso, do que foi feito, de como é que está em andamento. Porque eu acredito que o principal interessado é o cliente. Ele é o principal interessado em resolver aquele problema e, com toda certeza, ele precisa saber o que está acontecendo. Saber quais são as medidas que estão sendo tomadas. Aí você ter essa empatia e se dedicar, estudar e procurar mais conhecimento nessa área já é uma coisa que faz um diferencial muito grande para aquela pessoa. Então, ser um advogado especialista, né, nesse tipo de crime também faz muita diferença na hora de escolher, né? Um advogado generalista ou simplesmente um criminalista. Se você tem a opção de buscar alguém que seja criminalista, especialista ainda nesse tipo de crime, é um assunto tão delicado, né? Por que não, né? Com certeza. Porque, como eu falei, né? Cada crime, cada procedimento tem uma dinâmica diferente. Tem leis diferentes, tem todo um contexto diferente. E se você for trabalhar com esse crime da mesma forma que trabalha com outros, pode ser que não dê certo, né? Você precisa entender como é que funciona para você conseguir lutar naquela situação. E uma pessoa sendo acusada ali injustamente recebeu uma intimação para prestar um depoimento em delegacia. Ela pode ir sozinha? Ela estar acompanhada por um advogado, o que isso vai mudar? Vai ser benéfico para ela? Poder, ela até pode. Agora, dever já é outra coisa, né? Porque assim, muita gente acha que a situação não vai dar em nada. Ah, e tá mentindo, se é mentira, não vai dar em nada. Só que a gente sabe como é. A palavra da vítima, ela tem especial relevância. E se você não tiver uma assistência ou for fazer de qualquer forma, é muito difícil reverter. Porque as pessoas acreditam que pode estar falando alguma coisa e tá se defendendo, só que na verdade ela tá se prejudicando mais ainda. Aí mesmo que a pessoa ela seja inocente, é interessante que ela esteja acompanhada de alguém que analise aquele caso,
que veja quais são as provas, até para poder dar assistência para buscar melhorar a situação para aquela pessoa, né? Porque Orientar o que falar, né? Ou não falar. Até pra que ela não seja induzida pra algo errado, digamos assim, né? porque depois que você falou, mesmo que você esteja falando algo que seja benéfico, né, para você, pode ser mal interpretado. Uhum. Infelizmente tem É disso. uma vírgula errada que já muda todo o sentido de uma frase, né? Com certeza. E tem procedimentos que eles são escritos, né? Ainda são no papel. A pessoa só vai redigindo aquilo que a pessoa está falando. Aí a pessoa ela fala, pode ser que ela até coloque no papel exatamente o que a pessoa falou. Só que você lendo, você acaba tendo interpretações diferentes. É. Aí essa interpretação diferente pode levar a um processo, pode levar a uma condenação. Porque para reverter lá na frente é muito complicado. Uhum. Que a pessoa dê uma versão aqui, aí você vai dar outra versão depois, fica. Qual é a coerência que você está trazendo na sua palavra, né? Porque você está dizendo uma coisa aqui, depois você diz outra, quem está mentindo exatamente é você, né? É o que vão acabar pensando, né? Uhum. É, porque daí não vão levar em consideração o teu tom de voz, as tuas emoções, o jeito que tu falou ali, né? Quando é no papel não tem como. Que fica só escrito exatamente o que a pessoa disse ou como foi interpretado o que ela disse, né? Ah, legal. Perfeito. Então, agora falando um pouquinho sobre marketing jurídico, né? Como você compartilha o teu conhecimento com... Eu acredito que nós levarmos informação também faz parte do nosso trabalho, né? Orientar e compartilhar um conteúdo aí na internet que possa ajudar outras pessoas. Isso faz muita diferença. Às vezes é algo muito simples para nós, mas que para o outro vai transformar a vida dele. Então, nós te acompanhamos, né? Sabemos que você vem priorizando o teu marketing jurídico, levando essa informação adiante, né? Para ajudar também dessa forma mais e mais pessoas. E aí a gente queria saber sobre o marketing, né? Você vem continua a fazer, né, o teu marketing jurídico, você vem investindo nessa área, tá entendendo realmente como é importante isso para tua carreira também. O marketing jurídico ele é totalmente importante para a carreira, porque além de você ajudar as pessoas com o conhecimento que você está trazendo, as pessoas elas vão lhe conhecer, né? Vão saber o que que você faz, com que você trabalha, vão ter uma dimensão maior da sua expertise, né? E o marketing ele acaba trazendo esse alcance, trazendo essa visão para mais pessoas. Há um tempo atrás, eu estava totalmente parado, né? Aí eu comecei a me mobilizar mais para poder trazer poder tanto ajudar essas pessoas, como trazer também essa visão, né? Sim, esses posicionamentos, né, que são bem específicos. Muita gente não fala sobre isso, né? Não querendo anular quem realmente passa por esse tipo de crimes, porque é algo, né, super delicado, mas também trazer um outro lado, né? Mostrar para as pessoas outro viés que normalmente não é trazido à tona, né? Todo mundo é induzido a só pensar no lado da vítima, né? E não pensar que pode ter uma falsa acusação ali. Então, uma vítima seria quem está sendo acusado, no caso. Exatamente. Porque hoje, infelizmente, como tem como é que eu posso dizer? Existem mecanismos para poderem trazer essa proteção maior para as vítimas que realmente passam por essa situação e acabam facilitando para que essas vítimas elas denunciem, que elas realmente haja a punição do culpado, né? Tem gente que acaba usando esses mecanismos de má-fé, né, para poderem prejudicar outras pessoas. Aí, para você buscar mostrar o lado daquela pessoa é complicado. Porque muita gente, depois que viu aquela pessoa falando que sofreu isso, vai se comover com a versão dela, né? Claro, realmente é uma coisa delicada, porque é muito triste você saber que a pessoa ela tá passando por uma situação como aquela, por uma violência como essa. Só que a gente sabe que, infelizmente, acabam existindo mentiras, né, também. E mentiras que acabam valendo como verdades. Exato. E você vem tendo um retorno positivo através desse compartilhamento de informações, pessoas, né, vindo de falar, essa informação fez diferença para mim, tá sendo muito legal acompanhar o teu trabalho, como é que tá sendo esse O que as pessoas estão recebendo, feedback, né? né? Como é que
estão recebendo esses teus conteúdos? Já vieram pessoas me elogiar, né? Porque como eu falei pra vocês, eu comecei fazendo conteúdo, só que eu também não tinha um direcionamento específico. E aí eu parei. Só que agora eu retomei, né? Falar mais sobre esse assunto. Aí vem pessoas que chegam e me falam que tá ficando muito legal. Isso até acaba motivando a gente a compartilhar mais e mais conteúdo, né? Uhum. A criar mais conteúdos. E fora que também os clientes, eles têm essa visão, né? Eles veem o seu posicionamento, eles sabem que você trabalha com aquilo, traz até uma segurança maior, né? Ah, legal. Com certeza. E em que momento, assim, o porquê, né, que tu entendeu que trabalhar o teu marketing jurídico seria benéfico, assim, para tua carreira? Benéfico no sentido de alcançar mais clientes. É, Nesse você enxergou sentido como de... positivo, né? Investir também no marketing. Isso. Assim, como eu falei pra vocês, teve um período que eu comecei realmente a fazer conteúdos, só que eu também não tinha um direcionamento. Eu tinha a visão que fazia a diferença, de que iria fazer diferencial para as pessoas saberem com que eu trabalho, saberem o que eu faço, até mesmo para as pessoas poderem procurar. Só que, como eu disse, eu ainda estava perdido. Acho que esse é o termo. Mas aí eu já havia enxergado, né? Realmente que o marketing ele tá ali para trazer essa diferença, né? Mostrar o seu posicionamento, mostrar o que você faz e poder alcançar mais pessoas. Porque as pessoas só têm como lhe conhecer se você se expor, né? Uhum. Se você mostrar o que você faz. Quem não é visto não é lembrado, né? Tem até essa frase. Isso te trouxe mais realização pessoal, profissional? Com Sim. certeza. Depois que eu passei a me posicionar, eu estou muito mais feliz, né? Eu me sinto muito mais realizado, porque é uma coisa que acaba mexendo comigo, né? Esse tipo de situação, esse tipo de caso. Uhum. Eu acho extremamente injusto a pessoa ela passar por uma situação como essa e também ficar totalmente negligenciada, né? Uhum. Claro, não é inviabilizando vítimas, até porque vítimas a gente também pode dar esse suporte para elas. Mas é muito triste você ver que tem pessoas que passam por isso e que acabam vindo a ser condenadas, acabam pagando pena pelo que não fizeram, né? Uhum. Ali fica mais palpável ali o nosso trabalho, né? Fica como se fosse um portfólio com os teus posicionamentos, né? Com informação para mais pessoas. Então, também me sinto assim, né? Como você falou, quando eu investindo no meu marketing, produzindo conteúdos com frequência, né? Eu entro ali no perfil, vejo ali aquele arsenal de conteúdos. Isso é bom tanto para quem está recebendo quanto para nós também, né? Vendo ali o nosso trabalho, digamos, saindo do papel, né? Com certeza a gente já tem uma confiança maior de repassar o Instagram, de repassar as redes sociais, porque vê que tá tudo organizado, que realmente demonstra quem você é. Exatamente, né? A gente consegue mostrar mais quem nós somos além do profissional também, né? Porque isso Sim. faz diferença, né? Saber o que é importante para você, os seus valores. Até conecta, né? Com o cliente que tem aquela mesma visão, ele acaba se conectando com você por conta disso. E a partir disso até facilita, né, pro teu fechamento, querendo ou não. Se eu vou dizer por mim, né? Hoje, quando eu pesquiso alguma coisa no Google, eu vou no Instagram para ver se de fato o que eu achei no Google é real, é verídico, né? Até para ter mais informações e tudo mais. Então, se um cliente teu te acha no Google, né? Google Meu Negócio, Google Ads, enfim, alguma coisa nesse sentido, depois vai na tua rede social e vê essa coerência, ele fica mais propenso a te contratar. Com Né? certeza. Isso chega a facilitar muito. Também sou da mesma forma. Se eu for procurar a rede social daquele local, a gente já fica com a pulga atrás da orelha, né? Por que que não tem nada? Sim. Por que que não traz nenhuma informação? Eu Porque não... o conteúdo, ele faz diferença. com certeza. E até aproveitando para te parabenizar pelos conteúdos, porque a gente acompanha e está cada vez melhor, né? Passa um profissionalismo realmente, o conteúdo é bem feito Eu fico muito feliz. e o negócio é continuar, né? E aperfeiçoando sempre, cada vez mais. E aproveitando, a gente queria saber um pouquinho como é que foi a tua experiência com a nossa mentoria de marketing jurídico, a mentoria cliente automático, se você gostou, o que você achou do suporte, se você indica para outros colegas também. Pronto. Como eu falei para vocês, eu entendi a importância do marketing já tem um período, né?
Só que eu não tinha aquele direcionamento. Tanto que quando eu procurei vocês, eu queria saber como é que eu poderia me posicionar, como é que eu poderia fazer esse conteúdo. Porque eu sentia que eu estava perdido. Uhum. Era como se eu tivesse todo um quebra-cabeça, mas ele não estava organizado. Aí eu acabei tendo esse suporte para saber como me posicionar, para saber como moldar o meu conteúdo para poder alcançar as pessoas, né? Poder alcançar clientes. Porque é muito ruim você ter aquela visão de que você está fazendo algo, só que não está sendo efetivo. Fazer um conteúdo sem estratégia, por exemplo. Uhum. Porque fazer conteúdo por fazer é perda de tempo, né? Uhum. Você só vai estar demandando tempo que você poderia estar investindo em outra coisa, mas não vai estar alcançando o que você deseja. Não vai estar trazendo aquele posicionamento, não vai estar atraindo clientes. Uhum. E você ter algo assim bem posicionado traz total diferença, que é o que vocês promovem com o conteúdo de vocês. Que basicamente você direciona a gente totalmente para a gente saber como agir, para saber como produzir conteúdo, para saber o que fazer. Uhum. E isso fez total diferença. E com total certeza eu indicaria para outros clientes. Já cheguei até a falar para algumas pessoas a diferença, até porque, como eu disse, o pessoal está notando, né? Que eu O estou que que você tá produzindo mais fazendo? conteúdo. Tá elogiando os conteúdos que eu tô postando, isso acaba até estimulando a gente a fazer mais. Aí eu acabo falando que eu fiz a mentoria, que eu tô me sentindo mais direcionado. Porque isso é muito importante. Ah, legal. E tu tem escritório físico? Não, né? Pronto, meu escritório, ele é digital, mas eu também faço atendimento físico, caso a pessoa ela tenha interesse. E tu sente que precisa ter um escritório físico hoje em dia ou Hoje não faz diferença. Não faz diferença. Para mim, eu não sinto essa necessidade. Acredito que possa vir a surgir em algum momento, mas também não posso te afirmar agora. Uhum. Mas eu não vejo necessidade. Porque com a internet você consegue atender cliente, você consegue se despachar com o juiz, Uhum. você consegue ter aquele contato, né, com aquela pessoa. Claro, se a pessoa ela quiser ter um acesso maior, a gente pode alugar um local, pode ir para algum espaço específico. E Mas o digital facilita muita coisa. até porque a área criminal, normalmente, infelizmente, o cliente está preso, né? Então, normalmente você vai atender os familiares, mas daí pode atender de forma virtual ou em algum local também, né? Escolhido ali, bom para ambos. Mas a maioria eu também sinto isso, por mais que tenha um escritório físico, eu sinto que a maioria até prefere, né? O atendimento online, por videochamada, mais cômodo. Não tem que se deslocar, né? Tem um Uhum. outro local e tudo mais. Facilita. E a Show. gente falou bastante aqui sobre os conteúdos, né? O marketing, então aproveita para falar pro pessoal qual é o teu arroba do Instagram, Isso. o pessoal te acompanhar lá, né, os teus conteúdos. Como que te encontram, né? Pronto, o meu arroba no Instagram é nicolas.bastos. E no TikTok é Nicolas Bastos, underline, né? Que é aquele tracinho que fica assim. Underline. Mas... Boa. Nicolas com K, né? É, Nicolas com K. Tem que lembrar que tem um K. Porque tem muita gente que escreve com C, CH, mas é Nicolas com K. Perfeito. Então, Acho que podemos então finalizar, né, o nosso encontro de hoje, aqui, nosso bate-papo com o Nicolas. Queremos te agradecer mais uma vez. Foi muito bom ter essa conversa, né? Aprender mais um pouquinho sobre o direito criminal, né, essa área, conversar sobre assuntos que normalmente não são conversados. E é isso. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui no podcast. Muito obrigado. Imagina. show. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.